Olá, galera. Olá. Saudações aos amigos e seguidores do canal e também aos recém-chegados, né? Esses vão dar uma olhada aqui no canal, nas playlists diversas que tem. Vocês vão encontrar muita coisa do interesse de vocês, o que vai os levar a seguir o canal, apoiar, né? Das diversas formas possíveis. A propósito, agradeço a todo mundo o apoio que a gente vem tendo nesses últimos tempos e o canal então vem tendo um crescimento bem interessante. Mas é isso aí, vamos seguir, né? Vamos seguir aqui no nosso projeto Lovecraft 2.0. Para quem não sabe, atualmente a dinâmica do canal consiste em postagens às quartas-feiras, clássicos do horror, tem centenas já. Vocês podem dar uma checada aqui na playlist. É um interlúdio, que eu chamo de interlúdio de terror, porque ele intercala o avançar desse projeto Lovecraft. Ano passado nos concentramos e esgotamos toda a obra do H.P. Lovecraft, narramos tudo que ele escreveu, solo. E esse ano, no 2.0, projeto Lovecraft 2.0, a gente vem narrando. Primeiro narramos toda a obra poética do H.P. Lovecraft, e agora estamos alternando aos sábados. Cada sábado ou são obras escritas em parceria Lovecraft com outro escritor, ou são obras do Círculo Lovecraft, como foi no sábado passado com aquele O Beijo Negro, né? Obras escritas em parceria pelo Robert Bloch e o Henry Kuttner. Mas hoje é dia de obra compartilhada do Lovecraft com alguém. E hoje é dia de Os Mortos Amados. Os Mortos Amados é um conto, é um de 4 contos que ele escreveu junto com o Clifford Martin Eddy Jr. Esse Eddy Jr., ele é nascido em 1896, 6 anos mais jovem que o Lovecraft, portanto, veio a morrer em 1967, 71 anos, né, de idade já. Ele foi um escritor, escreveu bastante em várias revistas pulp, a principal delas a Weird Tales, aonde esse conto de hoje, Os Mortos Amados, foi publicado em 1924. O conto é de 1923, mas ele veio a ser publicado no ano seguinte na Weird Tales, o número de maio e junho de 24. Mas eu já falo um pouco mais sobre isso. Mas antes, ele é nascido, ele é um conterrâneo do Lovecraft, ele é nascido também em Providence, 1896 nasceu. E ele se correspondia com o Lovecraft, eles tinham uma certa ligação. A mulher dele veio a ser a datilógrafa, ela datilografava muitas das obras do Lovecraft. Eles se conheceram através, porque as mães, a mãe dele e a mãe do Lovecraft eram conhecidas, e eles foram apresentados pelas mães. Isso é uma coisa interessante. E então eles passaram a conviver, e a partir daí aquela amizade deles se aprofundou. Eles se conheceram em, salvo engano, 1918. E levou ainda se conhecer não, eles tiveram esse primeiro contato em 18 por carta, mas vieram a se encontrar fisicamente. Lovecraft visitou o Eddy Jr. na casa dele, na casa do Eddy, e lá eles então, foi justamente nesse primeiro contato físico que nasceu essa obra. Essa obra, como eu disse, ela é compartilhada pelos dois. Porém, tem muita polêmica sobre isso. Por quê? Porque o estilo tem pouco de Lovecraft. Existe, inclusive, gente que sequer menciona o Lovecraft nas antologias onde essa obra aparece. Ela e as outras foram publicadas independentemente. Tem muita publicação que é obra do Eddy Jr., sem Lovecraft algum. Mas o Lovecraft teve, de fato, uma participação. Ele revisou a escrita. Mas dá para ver nitidamente uma certa diferença do estilo do Lovecraft, até pela escolha do tema. O tema é a loucura, não é por isso que não é Lovecraft, é porque é um tipo peculiar de loucura, é a necrofilia o tema.
Eu já tinha comentado com vocês isso no aviso à comunidade. Esse conto, ele, portanto, ele é um conto de horror. Ele não tem nada de sobrenatural e nem tem nenhuma antecipação de medo, de pavor que caracterizaria o terror, né? Como a gente discutiu um tempinho atrás aqui. Ele é a constatação do horror, ele é um conto de horror típico. E como todo conto de horror, ele tem uma fonte primária desse horror, que no caso é a necrofilia. É uma história até bem simples, é um sujeito que vai se aprofundando na loucura e ele vai mergulhando cada vez mais nessa tara que ele tem, né? Daí o título ser literal. Muita gente pode pensar assim, os mortos amados, é algum tipo de saudade. Não, nada do tipo. É amados mesmo. esses mortos, né, que são amados pelo protagonista da história, é ele narrando essa viagem dele por esse inferno em vida, né, por essa loucura. Portanto, é um conto muitíssimo pesado. Inclusive, ele é polêmico porque ele é um caso bem ancestral de cancelamento. Houve, na época, um monte de gente que escreveu para autoridades, reclamaram junto a revistas, queriam que a revista fosse um cancelamento típico, né? Que a revista deixasse de existir. Como costuma acontecer nesses casos, isso foi ótimo para a revista, né? Porque isso chamou a atenção, a revista andava meio baqueada nessa altura. Início dos anos 20, era uma de muitas, hoje virou um ícone, né, do pulp, é uma referência, um exemplar de uma Weird Tales, hoje vale uma fortuna. E trocentos mil autores que vieram a ser famosíssimos na ficção, particularmente na ficção fantástica de horror, começaram pela Weird Tales. A própria obra do Lovecraft, ela se consolidou aí, né, nessa revista. Mas então a tal campanha, por causa desse conto, Os Mortos Amados, por causa do tema dela, realmente é um tema grotesco. Agora é literatura, é ficção. Claro que para quem não gosta desse tipo de sentimento de horror baseado nesse contexto, aqui é tranquilo. Vocês dão uma olhadinha na Dreamlands do Lovecraft e ali é o onírico, o poético, o legal. Um antídoto para uma história tão grotesca como Mortos Amados é possivelmente a obra do Dan Senney ou do Clark Ashton Smith. Então já está aqui o veneno e o antídoto dado para vocês. Bom, mas voltando, esse conto então ele foi muito polêmico por causa disso, por causa do como ele é escrito. Ele é cru, ele é muito violento, ele é muito grotesco. Não é mais do que violento, ele é grotesco. Ele não é violento no sentido da descrição do que acontece, mas ele não é assim muito sutil na sugestão das preferências do nosso protagonista, das preferências românticas dele. E é justamente por isso que fica claro que tem pouco de Lovecraft ali, porque a obra do Lovecraft como um todo, ela não tem praticamente nada de romântico, qualquer que seja a vertente. Não tem sexo, não tem romance, não tem relações amorosas, não tem nada disso, refletindo muito a personalidade do Lovecraft, claramente. Eu não sei se a personalidade do Ed Jr. tem esse tipo de característica. Eu não sei se tem nada, espero que não tenha nada de autobiográfico nesse caso aqui. Com o Lovecraft certamente não tem, mas espero também que a vida do Ed Jr. não tenha nada de paralelo com a do protagonista desse conto. Mas bem, é um conto diferentão e estão todos avisados, né? Já sabem de que se trata e o antídoto já está dado aí também. Nada que um Clark Ashton Smith não resolva. Mas, bem, era isso por hoje. Depois vamos ter mais 3 contos de produtos dessa parceria dos dois. E quarta-feira que vem vamos ter um interlúdio de terror bem bacana. É uma obra de uma autora, de uma escritora brasileira,
muito conhecida, talvez não tanto pelas obras nesse campo do horror, da fantasia. Tem um ponto de contato, não tem necrofilia alguma, mas tem um ponto de contato com o conto de hoje que a gente comenta na quarta-feira que vem. Hoje, então, 21 de setembro, sábado Lovecraft. Abração a todo mundo. Curtam se é que é possível. Curtir a obra, sem dúvida, né? De Os Mortos Amados, do nosso Eddie Jr. em parceria com o mestre H.P. Lovecraft. Saudações a todo mundo. Os Mortos Amados, H.P. Lovecraft em parceria com C.M. Eddie Jr. 1923, publicado na Weird Tales em 1924. É meia-noite, e antes de amanhecer irão me encontrar e me levar para o negro cárcere, onde ficarei indefinidamente, enquanto desejos insaciáveis me roem as entranhas e me abafam o coração, até que por fim me torne num dos mortos que amo. O lugar onde estou consiste no buraco fétido de uma velha sepultura. A minha mesa é o fundo de uma lápide caída e desgastada pelos séculos devastadores. A minha única luz é a das estrelas e é de uma lua minguante. No entanto, consigo ver com a mesma clareza como se fosse meio-dia. À minha volta, por todos os lados, sentinelas sepulcrais guardam sepulturas desgrenhadas, com lápides inclinadas e decrépitas asfixiadas pela grande quantidade de vegetação nauseante e putrescente. Por cima do que resta, em contraluz diante de um céu lívido, um augusto monumento ergue o seu pináculo como o chefe espectral de uma horda lemuriana. O ar está pesado com os odores nocivos dos fungos e o cheiro da terra úmida e bolorenta, mas para mim é como se fosse o aroma dos campos elíseos. Tudo está imóvel, terrivelmente imóvel, com um silêncio cuja própria profundidade evidencia a solenidade e o hediondo. Se pudesse escolher a minha residência, seria no coração de uma dessas cidades de carne putrefata e de ossos esfacelados, pois a sua proximidade transmite embevecidos impulsos pela minha alma, fazendo com que o sangue estagnado me corra nas veias e o coração entorpecido bata com um êxtase delirante, pois a presença da morte é para mim a vida. A minha tenra infância foi de uma longa, prosaica e monótona apatia. Estritamente ascético, fraco, pálido, enfesado e sujeito a prolongados ataques de mórbida morosidade, era ostracizado pelos jovens normais e saudáveis da minha idade. Alcunharam-me de estraga-prazeres e de velhinha, porque não revelava interesse pelos jogos rudes e infantis a que se dedicavam, nem tinha qualquer espécie de energia para participar deles, mesmo que o desejasse. Tal como todas as aldeias rurais, Fenham estava com sua cota de línguas peçonhentas cheia. As suas imaginações bisbilhoteiras denegriam o meu temperamento letárgico, como se tratasse de uma repugnante anomalia. Comparavam-me com os meus pais e abanavam a cabeça, cheios de terríveis dúvidas perante a pronunciada diferença. Alguns dos mais supersticiosos achavam que eu era uma criança que fora trocada no berço, enquanto outros, que sabiam alguma coisa sobre meus antepassados, chamavam a atenção para os vagos e misteriosos boatos sobre o meu tio trisavô, que fora queimado na fogueira como necromante. Se tivesse vivido numa cidade maior, com mais oportunidades para um convívio agradável, talvez pudesse ter ultrapassado essa tendência inicial de me tornar um recluso. Ao entrar na adolescência, tornei-me ainda mais taciturno, mórbido e indiferente. A minha vida não tinha qualquer motivação. Era como se estivesse possuído por algo que enfraquecia os meus sentidos, me atrofiava o desenvolvimento, me retardava as ações e me deixava inexplicavelmente insatisfeito. Tinha 16 anos quando assisti pela primeira vez a um funeral. Um enterro em Fenham era um acontecimento social importante,
pois o nosso povoado era conhecido pela longevidade de seus habitantes. Quando, além do mais, o funeral era de alguém tão conhecido como meu avô, seria seguro assumir que toda a gente iria assistir em massa, homenageando assim a sua memória. E contudo não encarava essa cerimônia, que em breve aconteceria, sequer com um interesse latente. Tudo o que tendesse a me arrancar de minha inércia habitual tinha para mim apenas a promessa de uma inquietude física e mental. Em deferência às importunações dos meus pais, principalmente para procurar um certo alívio das condenações cáusticas com que decidiram qualificar a minha atitude pouco filial, concordei em acompanhá-los. Não havia nada fora do comum no funeral do meu avô, além de uma volumosa série de tributos florais, mas tudo isso, é bom lembrá-lo, consistia na minha iniciação nos rituais solenes de uma cerimônia semelhante. Algo sobre o salão escuro, do caixão oblongo com os seus negros drapeados, do lençol fragrante de flores, da dolorosa manifestação dos habitantes reunidos, me arrancou da minha normal falta de interesse. Ao ser despertado do meu momentâneo devaneio devido à cotovelada que minha mãe me deu, eu a segui através do salão até o caixão onde se encontrava o cadáver do meu avô. Pela primeira vez encarava a morte. Olhei para o rosto plácido e calmo, com as suas múltiplas rugas, e não vi nada que pudesse causar tanto desgosto. Em vez disso, parecia-me que o meu avô estava imensamente contente e maliciosamente satisfeito. Senti-me arrastado por um estranho e discordante sentido de júbilo. Tinha me invadido tão lenta e furtivamente que eu mal podia definir o seu aparecimento. Ao rever mentalmente essa hora em comum, creio que essa impressão deveria ter tido origem na minha visão dessa cena funerária, tornando-se cada vez mais forte, através de uma sorrateira sutileza. Uma influência maligna e sinistra, que parecia emanar do próprio cadáver, apoderava-se de mim com uma magnética fascinação. Todo o meu ser parecia estar carregado de uma força estática e eletrificante, e me sentia impertigar, sem que isso tivesse sido provocado por uma vontade consciente. Os meus olhos estavam ardendo por baixo das pálpebras fechadas desse homem morto, a fim de poderem ler alguma mensagem secreta que eles pudessem albergar. Senti um baque de alegria profana no coração que batia contra as minhas costelas, com uma força demoníaca, como se tentasse se libertar dos limites confinantes da minha constituição frágil. Estava dominado por uma sensualidade louca e despreocupada que satisfazia a minha alma. Uma vez mais, a cotovelada vigorosa da minha mãe me chamou à realidade. Tinha-me encontrado a caminho até esse caixão lúgubre, a passos lentos, mas me afastara dele com uma animação recentemente descoberta. Acompanhei o cortejo até o cemitério, sentindo todo o meu ser permeado por essa influência vivificante e mística. Era como se tivesse bebido avidamente um elixir exótico, uma bebida abominável fermentada de acordo com fórmulas blasfemas nos arquivos de Belial. As pessoas da cidade estavam tão concentradas nessa cerimônia que a mudança radical no meu comportamento passou despercebida a todos, exceto ao meu pai e à minha mãe. Contudo, nas 2 semanas que se seguiram, os intrometidos desse lugar encontraram assunto para suas línguas vitriólicas no meu comportamento alterado. Ao final das 2 semanas, porém, a força desse estímulo começou a perder a sua eficácia. Após mais um dia ou 2, já tinha voltado ao meu velho abatimento, embora não à insipidez completa e dominante do passado. Antes houvera uma total ausência de desejo para emergir dessa prostração. Agora estava sendo perturbado por uma vaga e indefinível inquietude. Por fora tinha voltado a ser o mesmo, e as pessoas ávidas de escândalos já tinham descoberto assuntos mais absorventes. Se eles tivessem sequer sonhado sobre a verdadeira causa da minha satisfação, teriam me expulsado, como se eu fosse alguém imundo e leproso. Se eu tivesse encarado o execrável poder por trás do meu breve período de exaltação, teriam me isolado do resto do mundo e passado os anos que ainda me restassem numa solidão penitente. A tragédia ocorre por vezes em trilogias. Assim, apesar da proverbial longevidade das pessoas do nosso povoado, os 5 anos seguintes trouxeram a morte dos meus pais.
A minha mãe foi a primeira, num acidente de um gênero bastante inesperado, e o meu desgosto foi tão genuíno que fiquei verdadeiramente surpreendido ao ver que a sua pungência era ridicularizada e contradita pelo sentimento quase esquecido de êxtase supremo e diabólico. Uma vez mais o meu coração saltou selvagemmente dentro de mim. Uma vez mais começou a bater com a força de um martelo de forja, fazendo com que o sangue quente corresse pelas minhas veias com um fervor meteórico. Sacudi dos ombros o manto assediador da estagnação, apenas para a substituir pelo fardo bem mais pesado de um desejo repugnante e ímpio. Comecei a andar em volta da câmara funerária onde o corpo da minha mãe se encontrava exposto, com a alma sequiosa do néctar diabólico que parecia saturar o ar dessa escura divisão. Cada respiração me dava uma força redobrada, elevando-me a alturas de seráfica satisfação. Sabia agora que se tratava de uma espécie de delírio, semelhante ao provocado pelas drogas, que em breve iria passar e deixar-me correspondentemente mais fraco, devido ao seu poder maligno. Não obstante, já não poderia controlar a minha ansiedade de poder desatar os nós górdios na meada já confusa do meu destino. Também tinha conhecimento de que, através de uma estranha praga satânica, a minha vida dependia dos mortos para sua força motriz, que havia uma singularidade na minha maneira de ser que correspondia apenas à horrível presença de um pedaço de barro sem vida. Alguns dias depois, desvairado pela intoxicação depravada da qual dependia a minha existência, fui falar com o único coveiro de Farnham para que ele me contratasse, de certo modo, como seu aprendiz. O choque provocado pelo falecimento da minha mãe afetara visivelmente o meu pai. Penso que se tivesse abordado a ideia de um emprego tão extravagante em outra ocasião, ele teria sido enfático na sua recusa. Porém, acabou por acenar com a cabeça, em jeito de consentimento, após um instante de reflexão. Nesse momento, nem sequer sonhava que ele seria o objeto na minha primeira lição prática. Ele também morreu de repente, desenvolvendo alguma aflição cardíaca até então insuspeita. O meu empregador octogenário tentou o seu melhor para me dissuadir da tarefa impensável de embalsamar o seu corpo, e nem sequer detectou o meu arrebatador brilho nos olhos logo que o convenci a concordar com o meu amaldiçoado ponto de vista. Não espero poder expressar alguma vez os pensamentos repreensíveis e indizíveis que invadiram, com ondas tumultuosas de paixão, o meu coração acelerado, enquanto trabalhava sobre aquele barro sem vida. Amor insuperável era o tema central desses conceitos. Um amor maior, muito maior do que eu alguma vez tivera por ele enquanto ainda era vivo. O meu pai não era rico, mas alcançara valores materiais suficientes para atingir uma posição confortável e independente. Sendo seu único herdeiro, vi-me numa posição bastante paradoxal. A minha tenra infância falhara completamente no que dizia respeito a proporcionar-me algum contato com o mundo moderno. No entanto, o início da vida em Farnham, com o seu grande isolamento, tornara-se menos atrativa. Na verdade, a longevidade dos seus habitantes parecia derrotar o meu único motivo ao arranjar esse contrato como aprendiz. Após ter vendido todos os meus bens, senti que se tornou bem mais fácil me libertar. Dirigi-me assim a Bayborough, uma cidade a cerca de 100 quilômetros. Aí o meu ano de aprendizagem manteve-se numa boa posição. Não tive quaisquer problemas em estabelecer ligações favoráveis como assistente com a sociedade Gresham, que controlava todas as casas funerárias da cidade. Cheguei mesmo a convencê-los de que me deixassem dormir nos estabelecimentos, pois a proximidade com os mortos já começava a se tornar uma obsessão. Dediquei-me ao trabalho com um extraordinário zelo. Nenhum caso era horrível demais para os meus ímpios sentimentos, e em breve me tornei mestre na vocação que escolhera. Cada cadáver fresco que entrava no estabelecimento significava uma promessa cumprida de revoltante júbilo, de reverências gratificantes, um regresso desse tumulto arrebatador nas artérias, que transformava a minha macabra tarefa numa apaixonada devoção. E, contudo, cada momento carnal exigia o seu preço.
Comecei a temer os dias que não me traziam mortos para minha satisfação, e rezava a todos os deuses obscenos dos abismos mais profundos para imediatamente causarem inevitáveis mortes aos residentes da cidade. Foi quando chegou uma noite em que um indivíduo estranho começou a percorrer subrepticiamente as ruas dos subúrbios. Noite escura em que a lua da meia-noite ficava obscurecida por pesadas nuvens baixas. Tratava-se de uma figura furtiva que não destoava das árvores e que olhava repetidamente por cima do ombro, uma pessoa empenhada numa missão maligna. Após um desses passeios exploratórios, os jornais matutinos gritavam para os seus leitores desejosos de notícias sensacionalistas os detalhes de algum assassinato pesadelar, coluna após coluna de lúrido regozijo sobre atrocidades abomináveis, parágrafo após parágrafo de soluções impossíveis e de suspeitas extravagantes e conflituosas. Através de tudo isso, sentia uma grande segurança, pois quem poderia suspeitar que um empregado de uma casa funerária, em que a morte era um assunto diário, procurava um alívio para seus inomináveis impulsos através de uma matança a sangue frio de seus semelhantes? Planejava cada crime com maníaca destreza, variando o método dos meus assassinatos para que ninguém sequer sonhasse que tudo fosse obra de um par de mãos manchadas de sangue. O resultado de cada incursão noturna era uma estática hora de prazer, perniciosa e completa, um prazer sempre aumentado pela hipótese de que a sua fonte deliciosa pudesse mais tarde ser entregue às minhas ansiadas tarefas profissionais. Às vezes, esse prazer duplo e sem par ocorria, rara e deliciosa memória. Uma manhã, o Sr. Gresham chegou mais cedo do que o habitual e me encontrou estendido numa fria mesa de mármore, em um sono profundo que se esperaria de um devorador de cadáveres, com os braços em volta de um corpo rígido, nu e fétido. Acordou-me dos meus sonhos obscenos com um olhar misturado com repulsa e compaixão. De um modo gentil, mas firme, disse que eu teria de ir embora, que eu estava com os nervos soltos, que precisava de um longo período de descanso das tarefas repelentes que a minha profissão exigia, que a minha juventude impressionável estava afetada demais pela atmosfera lúgubre que me rodeava. Quão pouco ele sabia dos desejos demoníacos que me impeliam nas minhas repulsivas debilidades. Fui suficientemente esperto para dar força à crença na minha loucura potencial. Seria melhor ir embora do que abrir caminho para a descoberta do motivo que presidia às minhas ações. Depois disso, não me atrevia a ficar muito tempo no mesmo lugar, por medo de que uma ação clara da minha parte revelasse o meu segredo a um mundo insensível. Vaguei de cidade em cidade, de vila em vila. Trabalhei em necrotérios perto dos cemitérios, uma vez até num crematório. Não importava, desde que o local me desse uma oportunidade para estar junto aos mortos que eu tanto desejava. Depois veio a Guerra Mundial. Fui um dos primeiros a ir e um dos últimos a retornar. 4 anos de carnificina sangrenta, um inferno, lama doentia e trincheiras apodrecidas pela chuva, projéteis histéricos e ensurdecedores, o zumbir monótono de balas sardônicas, frenesis enfumarados de fontes de flagetonte, fumaças sufocantes de gases mortais, restos grotescos de corpos esmagados e despedaçados, 4 anos de satisfação transcendental. Em cada viajante errante há um desejo latente de retornar às cenas de sua infância. Alguns meses mais tarde já estava passeando pelos caminhos familiares de Fenham. Casas vazias e dilapidadas, alinhadas às margens das estradas adjacentes, enquanto os anos haviam trazido igual retrocesso para a própria cidade. Um punhado de casas ainda estavam ocupadas, mas entre elas estava a que eu havia chamado de lar. O caminho que conduzia à porta da frente estava cheio de um emaranhado de ervas daninhas, as vidraças partidas, a extensão de terreno abandonado que se estendiam nos fundos. Confirmava em silêncio as histórias que as investigações secretas haviam revelado,
que agora abrigava um bêbado dissoluto, que tirava uma existência escassa das tarefas que seus poucos vizinhos davam por simpatia à esposa maltratada e à criança subnutrida que compartilhava sua sorte. Em resumo, o glamour que rodeava meu ambiente da juventude foi totalmente dissipado, assim despertado por um pensamento errante e imprudente. Acabei por retornar a Bayborough, onde também houvera mudanças, mas de forma contrária. A pequena cidade da qual eu me lembrava quase aumentara 2 vezes de tamanho, apesar de sua despovoação durante a guerra. Instintivamente fui à procura do meu antigo emprego, encontrando-o ainda no mesmo lugar, mas com um nome pouco familiar por cima da porta, onde se acrescentava sucessor de... pois a epidemia da gripe tinha levado o Sr. Gresham, enquanto os soldados ainda se encontravam na Europa. Um desejo fatídico me impulsionou a pedir trabalho. Referi-me à minha aprendizagem sob a tutela do Sr. Gresham com certo receio, apesar de infundado. O meu falecido patrão levara para a cova o segredo da minha conduta antiética. Uma vaga oportuna garantiu minha reinstalação imediata. Depois vieram memórias assombradas e vagabundas de noites escarlates, de ímpias peregrinações e uma ânsia incontrolada de renovar essas alegrias ilícitas. Abandonei a prudência e lancei-me numa outra série de amaldiçoados deboches. Uma vez mais, os lençóis amarelados se tornaram um material bem-vindo nos detalhes diabólicos dos meus crimes, comparando-os com as semanas vermelhas de horror que tinham assolado a cidade anos antes. De novo, a polícia iniciou suas investigações em torno dessas violentas estranhezas sem solução. Nada. A minha sede pelo néctar nocivo dos mortos se tornou um fogo que me consumia, tendo começado assim a diminuir os intervalos entre as minhas odiosas explorações. Percebi que estava pisando em terreno perigoso, mas esse desejo demoníaco apoderava-se de mim com os seus torturantes tentáculos, impelindo-me a prosseguir. Durante todo esse tempo, a minha mente estava se tornando cada vez mais adormecida a qualquer influência que não fosse a saciedade dos meus loucos desejos. Os pequenos detalhes, tão importantes para outros, eram colocados de lado em minhas incursões. De algum modo, em algum lugar, deixei um vago rastro atrás de mim, não o suficiente para levar a minha detenção, mas o bastante para se voltar sobre mim marés de suspeitas. Senti essa espionagem. Contudo, era incapaz de controlar a minha desesperada procura por mais mortos, capazes de satisfazerem a minha alma enfraquecida. Veio então a noite em que os apitos estridentes da polícia me despertaram do meu diabólico regozijo sobre o corpo da minha última vítima, ainda com uma navalha de barbear na mão. Com um movimento destro, fechei a lâmina e a coloquei no bolso do casaco que estava usando. Cacetetes tamborilaram avidamente na minha porta. Consegui quebrar a janela com uma cadeira, agradecendo ao destino o fato de ter escolhido um dos bairros mais pobres para morar. Dei então um salto para um beco sujo, enquanto indivíduos de casacos azuis entravam pela porta arrombada. Pulando por cima de cercas instáveis, percorrendo quintais imundos e miseráveis casas em ruínas, acabei por fugir por estreitas ruas mal iluminadas. Pensei imediatamente nos pântanos arborizados que estavam além da cidade e se estendiam por meia centena de quilômetros, até os arredores de Fenham. Se conseguisse chegar lá, ficaria temporariamente em segurança. Antes do nascer do dia, já estava desbravando essa região, tropeçando nas raízes podres de árvores mortas, cujos ramos nus se estendiam como braços grotescos que tentavam dificultar o meu caminho com abraços jocosos. Os impulsos dos deuses nefastos a quem oferecia as minhas preces idólatras deveriam ter me guiado os passos através desse pântano ameaçador. Uma semana mais tarde, abatido, desgrenhado, encontrava-me nos bosques a pouca distância de Fenham. Até então conseguira escapar aos meus perseguidores, porém não me atrevia a aparecer, pois sabia que notícias desse fato se espalhariam sem demora. Esperava apenas que eles tivessem perdido o meu rastro. Após a primeira noite frenética, não ouvira mais o som de vozes estranhas, nem passos de corpos pesados pelo mato.
Talvez tivessem concluído que o meu corpo deveria estar submerso num charco de água estagnada, desaparecido para sempre nesse tenaz lamaçal. A fome me roía as entranhas com dores pungentes, e a sede deixara minha garganta áspera e seca. Não obstante, bem pior era a fome insuportável da minha alma sedenta, ansiando pelo estímulo que apenas conseguia encontrar junto aos mortos. As minhas narinas tremiam quando me recordava. Já não podia me iludir com o pensamento de que esse desejo era um mero capricho da minha febril imaginação. Sabia agora que se tratava de uma parte inerente à minha vida, que sem isso eu arderia até me apagar como uma vela sem pavio. Recorri a toda a energia que ainda me restava, a fim de poder satisfazer o meu apetite amaldiçoado. Apesar de todos os perigos a que estava me expondo, decidi começar a fazer incursões de reconhecimento, rodeando as sombras escondidas como um obsceno espectro. Mais uma vez tive a estranha impressão de estar sendo conduzido por um satélite invisível de Satã. No entanto, mesmo a minha alma, repleta de pecado, sentiu-se revoltar por instantes, quando me encontrei diante da casa onde nascera, do cenário do meu eremitério de infância. Foi quando as memórias inquietantes se extinguiram. O seu lugar fora ocupado por um desejo sensual. Para lá das paredes apodrecidas dessa velha casa estavam as minhas presas. Momentos mais tarde, levantei a vidraça partida de uma das janelas e subi no parapeito. Pus-me a escutar por instantes, com todos os sentidos alerta e com cada músculo preparado para a ação. O silêncio me tranquilizou. Com passos de felino, comecei a percorrer os cômodos familiares, até que um ressonar estertoroso tivesse me indicado o lugar onde iria me deparar com o alívio para os meus sofrimentos. Eu me permiti um suspiro de êxtase antecipado a empurrar a porta do quarto. Como uma pantera, dirigi-me à forma deitada num quase coma alcoólico. Os meus dedos cravaram-se então com força em sua garganta. Horas depois era de novo um fugitivo, mas uma força roubada recém-descoberta era agora minha. 3 pessoas dormiam silenciosamente para não mais acordar. Foi apenas quando a luz do dia penetrou no meu esconderijo que comecei a visualizar as consequências de meu alívio precipitadamente adquirido. A essa altura, os corpos já deveriam ter sido descobertos. Mesmo o mais obtuso de todos os guardas rurais deveria, sem dúvida, ter relacionado essa tragédia com a minha fuga da cidade próxima. Além disso, pela primeira vez, não tive cuidado suficiente para não deixar alguma prova tangível da minha identidade. As minhas impressões digitais nas gargantas das vítimas recém-assassinadas. Tremi de apreensão nervosa durante o dia todo. O mero estalo de um ramo seco por baixo dos pés despertava-me imagens mentais assustadoras. Nessa noite, protegido pela escuridão, rodeei Farnham e me dirigi para os bosques que existiam por trás desse povoado. Antes que o dia nascesse, ouvi o primeiro sinal de perseguição, o distante uivo dos cães farejadores. Continuei andando pela longa noite, mas pela manhã já percebia que as forças começavam a me abandonar. O meio-dia voltou a me trazer o apelo insistente dessa praga contaminante, e eu sabia que não iria aguentar se não pudesse voltar a passar pela experiência dessa exótica intoxicação que eu apenas obtinha na proximidade dos mortos amados. Fugira, descrevendo um enorme semicírculo. Se continuasse, à meia-noite estaria no cemitério onde sepultara os meus pais há vários anos. A minha única esperança, tinha certeza, era conseguir alcançar esse lugar antes de tombar de exaustão. Com uma oração silenciosa aos demônios que dominavam o meu destino, continuei a passos lentos em direção ao meu último reduto. Deus, será que já tinham se passado escassas 12 horas desde que comecei a caminhar ao meu fantasmagórico santuário? Vivi uma eternidade em cada hora pesada, mas cheguei a uma rica recompensa. Os odores nocivos desse lugar abandonado são como um incenso para minha alma sofredora. As primeiras rajadas da manhã começaram a acinzentar o horizonte. Eles estão vindo.
Os meus sensíveis ouvidos conseguem sentir o uivar longínquo dos cães. Será uma questão de minutos até eles me encontrarem e me aprisionarem para sempre, para que passe os dias em anseios devastadores, até que, por fim, me junte aos mortos que amo. Eles não me levarão. Sei de uma forma de escapar. Talvez seja apenas a escolha de um covarde, mas será melhor, bem melhor do que meses infindáveis num sofrimento sem nome. Deixarei este registro para que alguém possa compreender o motivo de eu fazer essa escolha. A navalha, aninhada e esquecida no meu bolso desde a minha fuga de Bayborough. A sua lâmina ensanguentada brilha estranhamente à luz evanescente da lua. Um corte no meu pulso esquerdo e terei a minha libertação assegurada. Sangue fresco e quente começa a espalhar padrões grotescos sobre sujas e decrépitas pedras tumulares. Hordas de fantasmas flutuam sobre as sepulturas apodrecidas. Dedos espectrais me acenam. Fragmentos etéreos de melodias não escritas sobem em crescente celestial. Estrelas distantes dançam ébrias num demoníaco acompanhamento. 1000 martelos minúsculos batem hediondas dissonâncias em bigornas no interior do meu cérebro caótico. Fantasmas cinzentos de espíritos assassinados marcham num silêncio irônico diante de mim. Línguas escaldantes de chama invisível marcam o nome do inferno na minha alma doente. Já não consigo escrever mais. Fim.